Muita gente pergunta, meu pastor diz uma coisa, o padre diz outra. Quem está dizendo a verdade? O que diz a Bíblia? Estamos apresentando Assim Diz o Senhor. A paz do Senhor Jesus para você, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo ao nosso canal. Estamos estudando a palavra do Senhor, respondendo às suas dúvidas. Assim diz o Senhor. O que diz a palavra de Deus sobre os mais controversos assuntos. Já peço que você assista o vídeo até o final, compartilhe com seus amigos. Não deixe de comentar, não deixe de se inscrever. Estamos aqui, sempre pedindo, para que você se inscreva se você ainda não é inscrito, ative as notificações e não deixe também de compartilhar, ok? Nós vamos reagir mais uma vez a um vídeo e vamos fazer os comentários procurando ser mais coerentes com a palavra do Senhor. Conto com a sua ajuda, com o seu like, com a sua participação nos comentários, de uma forma que possamos continuar fazendo mais vídeos como esse, ok? Muito bem, vamos lá. Por que os católicos creem que a alma é imortal, ao invés de algum sentido de que ela morre e depois será ressuscitada? Bom, nós cremos que a partir do momento que você morre, você tem o seu juízo particular e você vai ou ser salvo, passando pelo purgatório ou indo direto para o céu, ou você será condenado, mas a tua alma está separada do seu corpo, a alma é imortal. E depois você crê, você diz no credo, que você crê na ressurreição da carne. Quando Jesus vier em glória e haverá a ressurreição da carne, aí o seu corpo e a sua alma estarão juntos e as coisas serão mais plenas, de maneira muito simplória, muito simplista, falando de uma teologia que é bem mais profunda, portanto, que esse vídeo seja uma provocação para você estudar mais nesse tema. Mas as citações bíblicas que eu tenho para você são João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Além disso, ele fala também que ele é Deus dos vivos, em Lucas 20:38. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, porque todos vivem para Ele. Então, qual que é o sentido também em Macabeus, quando Judas Macabeu celebra os sacrifícios pelos mortos, ele fazer isso se não houvesse alma? Então, pegando o Novo e Antigo Testamento aqui, se não houvesse alma, se de fato estivessem mortos plenamente, não haveria sentido de fazer sacrifício por eles. Então, tudo uma questão lógica e que a Bíblia deixa claro para nós que a alma ela é imortal. Compartilhe esse vídeo e bora buscar junto as coisas do alto. Fica com Deus. Muito bem, então nós vimos aí o professor fazendo as explicações para a sua comunidade católica com as melhores intenções, assim como eu, de orientar as pessoas a respeito do entendimento da palavra de Deus. E aí eu já quero convidar você para que possamos fazer essa análise do tema, ok? E a análise é a seguinte: a sua alma é imortal. Essa é a mãe de todas as mentiras sobre a morte. E eu quero convidar você a estar comigo analisando essa questão, tá bom? Muito bem. Textos mal explicados que foram usados aqui pelo meu parceiro, pelo meu colega, professor. Ele fala do juízo. O juízo acontece para quem morre no momento de sua morte. Isso está claro na Bíblia. Hebreus 9, verso 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, seguindo logo depois disto o juízo. Então, para quem morre, o juízo acontece no momento da sua morte. Mas é durante a vida que a escolha é feita para a salvação ou não, mostrada através das obras que revelam a fé em Jesus Cristo. Então entenda isso. O juízo começa para quem morre quando ele morre. Mas para quem está vivo, a pessoa tem que mostrar com as suas obras a sua fé. E o juízo é baseado nessa premissa, né? Todos serão julgados de acordo com suas obras. A alma não é imortal. Ezequiel 18:4, na maioria das Bíblias, diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então a alma morre. Jesus também ensina que temos que temer não aqueles que matam o corpo e não matam a alma, mas temos que temer aquele que tanto pode fazer perecer o corpo e a alma no inferno. Então a alma pode perecer.
certinho? Então a alma não é imortal. O que se separa do corpo é o espírito, o fôlego de vida que Deus insuflou no homem. O corpo, portanto, volta ao pó e a alma desaparece. Resta apenas dessa alma, dessa pessoa, apenas registros fotográficos para lembrarmos dela. Quando Jesus vier, haverá ressurreição da carne, sim. Está no credo, cremos. Mas se a alma é imortal e já está com Deus no céu, para que Jesus vem? Vem para ressuscitar o corpo e unir a alma nele? Ora, ela já não existiu no céu sem precisar do corpo? Então para que isso? Não é coerente com as Escrituras. João 11:25, Jesus afirma verdadeiramente: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Vamos ler o texto na Bíblia? Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Através do quê? Jesus está tratando da ressurreição. Foi o que ele falou a respeito de Lázaro. Seu irmão há de ressurgir. Então é sobre a ressurreição que ele está falando. Não de uma suposta alma vivendo eternamente em algum lugar. Ok? Então Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida. Ele não disse que vai ressuscitar corpos para se juntar à alma no céu. Ele mesmo ressuscitou e não precisou disso. Em Lucas 24, verso 39, quando ele apareceu aos discípulos logo após a ressurreição, os discípulos ficaram pensando que estavam diante de um espírito, diante de um fantasma. E Cristo, então, explicou para eles: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito, um fantasma, não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus não ressuscitou a alma dele para depois voltar a ressuscitar o corpo. Ele foi para o céu em corpo e alma e espírito, ou seja, ele foi completo para o céu, não em fases. Primeiro foi o espírito, depois a alma e por último ele veio para ressuscitar o corpo para unir com a alma dele. Não foi assim. Certinho? Então não existe isso na Bíblia de separar elementos para depois voltar de novo do céu para unir o que estava no céu, supostamente a alma ou o espírito. Ainda existe essa confusão. Qual dos dois aqui vai para lá? Ou tem dois lá? E volta para poder ressuscitar o corpo para unir de novo a alma com o corpo. Isso não é bíblico. Não existe isso na Bíblia. Lucas 20, verso 38, também existe a seguinte afirmação a respeito de Deus, quando Jesus está falando da ressurreição, respondendo aos saduceus, que não acreditavam em ressurreição. Então, Lucas 20, verso 38, Jesus diz assim, ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos vivem, certinho? Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Agora leia o texto todo, o verso 37 e o 38. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos estão vivos. Vivem todos. Ok. Estão vivos para quem? Para Deus. Vivos para Deus em sua memória eterna. Deus jamais se esquece. As pessoas que morrem não ficam vivos muito tempo na nossa memória. Elas deixam de existir. Na nossa memória, nós esquecemos facilmente de quem já morreu. Agora, para Deus, os que entraram em aliança com Ele jamais serão esquecidos e voltarão a viver. É o que Jesus está provando aqui. Há uma promessa em Isaías 49, no versículo 15 e 16, que o Senhor Jesus ele garante a ressurreição, garante retornar à vida todos aqueles que entregaram a vida em suas mãos, confiaram a Ele esse sagrado depósito. Ele diz assim, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre?
Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Então, Jesus gravou nas suas mãos, todos aqueles que creem no seu sacrifício, estão salvos pela graça no seu Jesus, católicos, evangélicos, todos são salvos pela graça do seu Jesus, não é por obras. E essas pessoas que entregaram as vidas, confiaram as vidas a Cristo, não a Maria, não a santos, não a alma, não essas coisas, eles retornarão. E, portanto, estão gravados em Cristo e jamais serão esquecidos. Então, para Deus, todos os que morreram confiando na sua graça, para Deus estão vivos. Não que eles estão fisicamente ou fantasmoricamente vivos lá no céu em forma de alma, em forma de espírito. Não é isso que o texto está falando. E segundo Macabeus, quando o professor cita o texto, eu vou ler para você também na Bíblia, segundo Macabeus 12, versículos 43 a 46, o que Macabeus está fazendo? Vou ler o texto. 12, verso 43 a 46. Diz o texto o seguinte: fez uma coleta entre os soldados e mandou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício expiatório. Ação muito justa e nobre, inspirada na crença da ressurreição. Pois se não esperasse que os soldados caídos ressuscitassem, teria sido supérfluo e insensato orar pelos mortos. Considerando, porém, que belíssima recompensa está reservada aos que morrem piedosamente, seu pensamento foi santo e piedoso. Eis porque mandou oferecer aquele sacrifício pelos mortos, para que ficassem livres do pecado. Conforme lemos o texto de 2 Macabeus 12, 43 a 46, vamos analisar que a ressurreição, que ali é tratada nas Escrituras de forma geral, não estava e nem está condicionada ao pagamento de uma missa de sétimo dia, nem a orações feitas pelos mortos. Esse 2 Macabeus 12, 43 a 46, nos mostra que o entendimento de ressurreição não era algo novo no tempo em que o livro foi escrito, porque o livro de Jó, que foi o primeiro livro escrito por Moisés, já tratava desse tema, já tratava desse assunto. Jó, no capítulo 19, verso 25 a 27, vou ler o texto para vocês, para provar que o que 2 Macabeus está fazendo, o que Judas Macabeus fez, apesar de ele estar lutando contra o helenismo, contra a invasão helênica nas terras de Israel, ele estava seguindo uma tradição pagã, com esse ato de pagar um sacrifício pelos mortos. Jó 19, verso 25 a 27, Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então analise comigo, preste atenção nesse detalhe. A ressurreição não era algo desconhecido no tempo de Judas Macabeus. O assunto já era tratado nas Escrituras Sagradas, lemos no livro de Jó. Então veja, a ressurreição está condicionada à promessa de Jesus de que quem nele crê será ressuscitado. E ninguém pode comprar a ressurreição, nem acrescentar valor a ela, como se tendo direito a ela, através da oração. Judas Macabeus estava seguindo a tradição grega pagã, uma tradição helenística, que tinha de pagar uma moeda para a alma ser transportada ao reino dos mortos, segundo era a filosofia pagã, de onde vem a ideia de imortalidade da alma. E quem deduz que Judas Macabeus estava fazendo isso porque acreditava na ressurreição, não foi o Judas Macabeus. Quem deduz isso, que se tratava da compreensão que ele tinha da ressurreição,
É a interpretação do escritor do livro, que, por certo, já possuía esse entendimento. Então, meus amigos, o professor explica direitinho o texto ali, mas com essas incongruências. São textos mal explicados. Agora, quero mostrar para você como tudo começou. Começou com uma ordem, uma mentira, uma estratégia. Em Gênesis 2, verso 9, verso 16 e 17. Pega a sua Bíblia para você acompanhar os textos. Como começou essa mentira de a alma é imortal. Gênesis 2, verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no jardim havia vários tipos de árvores que servia como alimento, né? Verso 16, disse o Senhor, Deus deu-lhes esta seguinte ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja, como é que a mentira sobrevive? Em Gênesis 3, verso 4, contrariando essa ordem de Deus, você vai perceber que a serpente ali, que era um instrumento satânico, ela aparece no jardim e passa a conversar. Animais não conversam, mas ali Satanás dá a ideia, transparece, né, como um ventríloco, de que a serpente estava falando. E para provar para Eva de que ela estava falando, porque comeu daquela árvore, daquele fruto, ela estende para Eva e passa a conversar, sim, dessa maneira. Né? Então veja, a serpente disse para a mulher, né? Gênesis 3, versículo 4. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E aí a mulher diz, não, Deus disse que a gente não pode comer da árvore do conhecimento do mal. Dele não devemos nem tocar. Então disse a serpente, verso 4, é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. É aqui que começa a mentira. A mentira tem aparência de verdade, a mentira tem cor de verdade, tem cheiro de verdade, tem sabor de verdade, mas não é verdade. O que Deus disse? Deus disse, certamente morrerás. Certamente morrerás. E Satanás simplesmente fez o quê? Acrescentou não aí. Certamente não morrerás. Então temos que prestar atenção porque ele usa a palavra de Deus, distorce. Por isso que a mentira sobrevive, porque ela se parece com a verdade, tem sabor de verdade, tem cheiro de verdade, mas ela não é verdade. Para não ser iludido, enganado, nós precisamos ler o texto do jeito que está. Não apenas ouvir a pessoa falar, mas conferir para ver se é aquilo, porque senão alguma coisa estará saindo do controle. É assim que a mentira se estabelece, é assim que ela se fortalece. Então, nos versos 22 a 24, qual era a estratégia de Satanás ao levar a humanidade, Adão e Eva, ao pecado? Qual era a estratégia? Verso 22 a 24 diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, a árvore da vida era a árvore que tinha a propriedade de conceder aos seres humanos longevidade, vida eterna. Era comendo dessa árvore que eles seriam eternos. A humanidade não foi criada eterna. A sua eternidade, a sua imortalidade era condicional à obediência. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era essa o teste, era esse a prova de que eles não eram eternos, mas resolveram desobedecer. Então, a estratégia de Satanás era tornar a humanidade eterna e pecadora, ou seja, imortais, porém malignos. Queriam que eles se tornassem pecadores, rebeldes contra Deus, e ao mesmo tempo pudessem pegar do fruto
da árvore da vida e vivessem eternamente como pecadores, como malignos, como pessoas más, como pessoas em eterna rebelião contra Deus, sem poder morrer, sem poder se livrar de nenhuma dor, de nenhum sofrimento, viverem assim. Mas Deus, em sua bondade, expulsou o homem do jardim do Éden. Mas Satanás hoje deseja essa mesma coisa, que o homem seja eterno. Como não pode ser eterno no corpo que morre, inventou a mentira que o homem é eterno na alma, é eterno no espírito. Mas para isso ele tem que comer da árvore da vida, entendeu? E aí você vem e culpa Eva de que ela trouxe esse engano para a terra, de que Eva caiu no pecado, etc. E o mundo passou a ser mal por culpa dela. Coitada. Você culpa Eva e cai na mesma mentira que ela. A mesma voz ecoa hoje, dizendo, você não morre quando morre. A morte não existe. Sua alma é imortal. Você viverá eternamente em forma de alma ou de espírito, no céu ou no inferno, dependendo de sua escolha. Se você disse eu creio em Jesus, sua alma vai para o céu. Se você não crê em Jesus, sua alma vai para o inferno. Entendeu? Adão e Eva criam em Jesus. Presta atenção nisso aqui. Mas obedeceram à mentira. Eles ficaram no paraíso? Não. Foram expulsos de lá. Agora, você, crendo na mesma mentira, você acha que morrendo você vai para a glória? Crendo na mesma mentira, você acha que você vai para o céu? Para o céu é preciso estar morto? Não. Para ir para o céu é preciso estar vivo. E para isso Jesus garante a ressurreição. Oh, meu amigo e minha amiga, vamos lá. A Bíblia diz que o único que é imortal, somente Deus é. O homem não é imortal. 1 Timóteo 1, vamos abrir a palavra do Senhor. O único que não morre é Deus. O único que é eterno, somente Deus. 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. A palavra de Deus diz o quê? O único imortal é Deus, somente Deus. Capítulo 6, 1 Timóteo, verso 16, diz: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Amém? Você acredita na palavra de Deus? Ou vai acreditar em teorias humanas retiradas do paganismo? Salmos 8, versículo 6, a palavra de Deus diz a respeito do homem. A respeito de Deus já sabemos, é o único imortal, é aquele que vive para sempre, e o que Deus concedeu ao homem foi uma imortalidade condicional à obediência, e o homem perdeu. Portanto, nós somos pó, e ao pó voltaremos. Salmos 8, verso 6, diz o texto. 8, verso 4. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Deste-lhe domínio sobre as obras de tua mão, sobre seus pés, tudo lhe puseste. Que é o homem mortal. O que é o homem mortal diante de Deus? Esse é o texto, né? Algumas Bíblias vão tratar de uma forma diferente, né? Vou ler numa outra versão aqui, esses Salmos. 8, versículo 6. 8, versículo 4. Que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Salmos 8, versículo 4. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Que é o homem é mortal. Ok? Dessa forma. Então, todas as criaturas são mortais. Sejam anjos, são mortais. Demônios são mortais. Seres humanos, plantas, animais, tudo que respira é mortal. Morre. E quando morrem, desaparecem da existência. Ficam apenas lembranças, com data marcada também para desaparecer. Lembranças fotográficas, lembranças da memória de alguns, porque a gente nem sempre vai lembrar de todos e para sempre. Eclesiastes 12, versículo 7, já sabemos desse texto, né? Ele diz o quê? Que o pó volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. O pó volte para onde? Para o pó. E o espírito, o que é o espírito? Fôlego de vida, o último suspiro, o último alento, vai para o universo aí, volta para Deus, vai para cima.
mas não vai uma consciência, mas não vai um ser pensante. É apenas o vento que retorna. Então é a mesma coisa. Você vai separar o amarelo do azul, o verde desaparece. Desligue a corrente elétrica da lâmpada e a luz desaparece. Separe o pó da terra, que é o corpo do homem, do espírito, e a alma deixa de existir. A alma desaparece, ou seja, o homem deixa de existir. Então, nenhuma alma ou espírito volta consciente ou para o céu ou para o inferno. Tudo desaparece. Confira os textos. Gênesis 3,19. Deus disse para o homem, porque desobedeceu, e aí Deus disse o que para ele? Gênesis 3,19. É a palavra de Deus, tá? Você deve conferir. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado. Tu és pó e ao pó tornarás. Acabou. Tu és pó. Não havia uma fábrica de almas para trazer o homem. Jó 14, versículo 10. Esses textos estão aí disponíveis para você examinar. Não esqueça de procurar na sua Bíblia e verificar. Pode mudar alguma palavra, porque depende dos tradutores, da versão da língua portuguesa que for usada, né? De acordo com os acordos ortográficos. Jó 14, verso 10. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Morre e acabou. Expirou, saiu o último alento, saiu o espírito, acabou. Está para onde? Cadê o homem? 19 de Jó, verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. A Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia não fala de espírito indo para o céu, de alma indo para o céu, de alma indo para o inferno, para receber alguma recompensa eterna. Não. A palavra de Deus diz, olha, eu esperarei no pó, até que eu seja revestido de novo de minha carne e retorne para Deus, para ver meu Deus. Ok? Salmo 6, versículo 5. Vamos ler. Depois do Salmo 115. As páginas aqui são muito fininhas. 6, versículo 5. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Livra a minha alma e salva pela graça. Não é a alma ir para o céu. A salvação é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Livra a minha alma, livra a minha vida. É isso. É isso aí. A alma não é uma entidade separada do corpo, mas é a própria pessoa que precisa ser salva. Tá vendo? Não é um ser vivo a alma, não é um ser consciente que morre e vai para o espaço. Não. Salmo 115, verso 17. Vamos ver mais um texto para ficar claro para você. O que a Bíblia diz a respeito disso? 115, verso 17. Na Bíblia Católica, geralmente muda os salmos aí, mas você vai achar. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Morto não louva a Deus, não vai para o céu, para a glória, fica lá louvando a Deus, nem os que descem à região do silêncio, como diz a palavra do Senhor. Então, perece o corpo, perece a alma, perece tudo. As pessoas dizem, mas morre o corpo, a alma sobrevive. Mentira. Pergunto, onde é que está a sede dos sentimentos? Conforme a filosofia, a teologia popular, não está na alma? Não é isso que dizem? Onde está a sede dos sentimentos e pensamentos humanos? Onde é que está o amor, a inveja, o ódio? Está onde? Não é na alma imortal que eles dizem? A Bíblia discorda. Salmo 146, versículo 4 diz, sai-lhes o espírito, ou seja, o fôlego de vida, volta para a terra, volta para o pó, volta para a sepultura. Naquele mesmo dia, o dia da morte, perecem os seus pensamentos. Acabou a alma. Perece, acabou tudo. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória vive entregue ao esquecimento. Também seu amor, ódio e inveja pereceram. Já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. É claro isso para você, não é? No dia que se morre, acaba tudo. A alma entra em estado de inconsciência. Ou seja, ela desaparece, ela se desintegra, vira pó. Os fôlegos de vida, o espírito também desaparece, é vento, acabou. E aí o que acontece?
As pessoas vão dizer, mas isso é debaixo do sol, porque lá no céu, alguns vão dizer, né, lá acima do sol, ou seja, na glória, no paraíso, na dimensão onde a alma ou o espírito supostamente estão, ali existe alguma atividade. Não. A Bíblia usa um eufemismo para isso, dizendo que a alma dorme. E eu sei que é uma forma de expressão, porque quem está morto não está dormindo, certo? Porque quem está dormindo, o coração está batendo, alguma mente está funcionando, certo? Mas é para indicar que cessou tudo, acabou todas as funções cerebrais, acabou todas as funções do corpo, ali vai apodrecer, desintegrar. É isso que a Bíblia ensina. Então não existe nada que vai sobreviver à morte do corpo, que vai voltar com consciência para o céu. Ok? A Bíblia não concorda com isso. Isaías 38, vamos ler Isaías 38, depois a gente volta aí para Eclesiastes 9, verso 10. Olha o que o profeta do Senhor diz. 38, verso 18 e 19. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não espero em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu o faço. É assim que diz a palavra de Deus. Não vai uma alma para o céu, para a glória, louvar a Deus. Né? Humoristas morrem, vai para o céu fazer suas piadas. Os muçulmanos morrem, vai para o paraíso, viver delícias de paixões e amores com virgens. Cada um tem uma ideia estranha que não concorda com a palavra de Deus. Eclesiastes 9, versículo 10, vai dizer claramente, mas é porque está no Antigo Testamento, a revelação ainda não estava completa. A revelação da palavra de Deus é completa. O Novo Testamento veio apenas ampliar o entendimento, explicar de uma maneira mais clara aquilo que já estava no Antigo Testamento e que não foi completamente compreendido. Toda a teologia do Novo Testamento vem do Antigo Testamento. Não é? Então, Eclesiastes 9, versículo 10, diz o quê? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não há consciência depois da morte. Não há vida depois da morte. Só há ressurreição pela graça misericordiosa do Senhor Jesus. Então, os eufemismos usados na Bíblia, que a gente precisa compreender a linguagem bíblica e não tirar conclusões errôneas, são essas. Gênesis 16, 15, Deus falando de Abraão. Tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Ir a seus pais não significa que os pais dele morreram, está lá uma comunidade esperando ele chegar com festa. Ei, Abraão chegou. Não. Significa apenas morrer e ser sepultado como foram os pais dele. Gênesis 25, verso 8. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. De novo, congregado, eufemismo. Significa que ele morreu e foi enterrado do mesmo jeito que seus pais foram, que seu povo foi, etc. Ele se juntou à geração dos falecidos, ou seja, todos morrem, até o pai da fé morre. E da morte ninguém escapa. Apenas isso. Não que havia uma congregação lá louvando, lá e Abraão chegou para fortalecer a congregação. Não. Ele simplesmente foi enterrado, junto como todo mundo vai. 1 Reis 11, 43 diz, e adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Ele adormeceu, significa o quê? Morreu. E foi sepultado no jazigo da família. Por isso que ele foi lá, adormeceu com seus pais. Como seus pais ou com seus pais, etc. Mas Salomão morreu. Só isso. 2 Crônica 12, 16. E Roboão dormiu com seus pais. Na caminha? Junto com os pais? Não, os pais tinham morrido. E ele também seguiu o mesmo caminho. Só isso. E foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, dormir é o mesmo que morrer. São eufemismos. Eufemismo. Certinho? Compreenda essa linguagem. Então, se é verdade que a pessoa morre e vai para o céu, faz sentido para você a existência de hospitais? Faz sentido todo o aparato médico, hospitais e remédios, tentando impedir a pessoa de morrer e ir para um lugar melhor?
Nós não estamos impedindo a passagem ou a ida dessa pessoa para o paraíso? Nós não estamos sendo maus, impedindo a pessoa de ir para um lugar melhor? Por que as pessoas choram ao invés de estar alegres? Elas não deveriam estar alegres porque há menos pessoas sofrendo na terra e mais indo para o lugar da eterna felicidade? Não é uma contradição? Se o que importa é a salvação da alma, por que as igrejas dão tanta importância à doutrina da volta de Jesus? Se as pessoas morrem e já vão para o céu, se as almas já estão lá, ele vai vir para cá para fazer o quê? Para buscar o pó? Ele vem para pegar o pó da terra, transformar no corpo e pegar a alma, enfiar dentro dela de novo para poder juntar tudo e estar unido mais uma vez. Não existe isso. Então o que acontece, meu amigo? A única forma de ser salvo é pela fé em Jesus. É a única maneira. Não é por obras, nem por filiação à igreja, ou pertencer à igreja. Não é morrendo que você vai para o céu. O céu é para o salvo, que vai para lá vivo, quando Jesus voltar para buscá-lo. É para isso que Jesus vem. Ninguém vai para o céu depois de morto, nem a alma vai, nem o espírito vai. Tudo isso acaba no momento da morte. A crença na imortalidade da alma destrói essa que é a maior esperança, que é a volta de Jesus, onde ele vai ressuscitar todos os que morreram, tendo fé nele, confiança nele, que morreram e esperam a ressurreição para viver a imortalidade. Quem crê que a alma é imortal é espírita. E é a doutrina mais demoníaca inventada, porque ela abre portas para a comunicação com demônios e para o surgimento de aparições espirituais. E aí enganam milhares de pessoas que deixam a palavra de Deus para crer em filmes, novelas, desenhos animados que tratam da sobrevivência de alma. O diabo está trabalhando para levar todos a crerem nessa farsa, nessa mentira. Católicos e protestantes estão sendo enganados por líderes que de uma forma até inconsciente, coitados, muitos deles não sabem, mas estão prestando serviço ao diabo, ao desmerecer a palavra de Deus. Esta foi a primeira doutrina falsa ensinada pelo diabo, e Eva, no Jardim do Éden, foi a primeira pessoa a ser enganada. Hoje, essa mentira está sendo ensinada nas igrejas e através de filmes, de novelas, desenhos animados, é assim que o erro está sendo divulgado e sendo aceito. Agora, nós temos que crer apenas aonde? Na Bíblia. E de acordo com a Bíblia. É meu apelo para você. Creia no que está na Bíblia. E do jeito que está na Bíblia. Não do jeito que as pessoas, para acomodar seus medos, para acomodar as suas falta de conhecimento, eles vêm dizer, olha, papai morreu, virou estrelinha, foi para o céu. Mamãe morreu, está cuidando de nós. Não é? Então, se você acredita nisso, você é espírita. Por que você fala mal do espiritismo? Você que é evangélico, você que é católico, por que você fala mal daquele que é da Umbanda, da Quimbanda, que também acredita na mesma coisa? Você é espírita se você acredita nisso. A diferença é que para o espírita, o indivíduo do outro lado, que supostamente é a pessoa que morreu, volta para falar com eles através de cartinhas, de mensagens e tal. E você, católico, acredita que ele está intercedendo por você, você reza para ele, etc, etc. E outras ideias. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ensina o contrário. Apelo para você, que em nome de Jesus, creia na Bíblia, e somente na Bíblia, porque assim diz o Senhor. A verdade é o que está na palavra de Deus. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, divulgar para os seus amigos, se isso foi importante, se elucidou, se ajudou você a compreender o assunto. Até o próximo estudo. Fique na paz. Amém.